queridos. Então a gente vai falar agora das representações e do mundo como representação. E por que que isso é importante, né? Aí eu preciso retomar aquela frasezinha que eu falava muito na sociologia, que tudo acontece pelo pensamento. E aí a gente vai trocar a palavra pensamento agora pela psique humana. Então a gente agora tem que entender que tudo que acontece na psique humana, né? Então acontece na mente, acontece no aspecto psicológico. Lembrando então que o aspecto psicológico ele vai ser composto, né? Que a gente viu no texto do Jung, ele tem o self e ele tem o ego também, né? Como duas instâncias muito importantes que a gente vem trabalhando aqui como componentes da psique humana. E é importante a gente entender agora como que a psique humana, então, vai constituir a realidade que está na nossa frente. Essa realidade que a gente tem na nossa frente, ela é uma imagem. Né? Eu já venho falando isso um pouco. Ela é uma imagem que ela é definida através de sentidos, né? Das significações que a gente vai dando para as coisas ao nosso redor, e esse conjunto de sentidos e significações vai formando essa imagem do que é o mundo, vai então construindo essa realidade que cada um de nós enxerga na nossa frente, né? Lembrando que cada um vai enxergar de maneira diferente, ainda que tenha uma base de conhecimento comum, ainda que tenha uma base de realidade comum, mas cada um vai dar um sentido diferente, porque cada um vai ter uma interpretação diferente do que está acontecendo, né? Então esse é o texto do Ruiz, né, do livro Os Paradoxos do Imaginário, e ele vem discutir um pouco as representações. Então essa imagem que a gente tem, ele vai falar que é uma representação do mundo, né? Então o que a gente tem é uma representação significativa, ou seja, é uma representação colocada em uma imagem construída a partir dos significados que a gente vai tendo das coisas. Lembrando que esses significados, eles são dados a partir do universo simbólico. Então, fazendo aquela ponte que a gente viu na aula anterior, do universo simbólico como sendo construído, como sendo a estrutura que vai construir a nossa realidade. Ou seja, o simbólico é que nos dá as pontes, né, para que a gente estruture essa imagem ou essa representação do que está na nossa frente. Eu vou falar um pouquinho mais do simbólico na segunda parte dessa aula, mas aqui agora a gente fica com essa ideia da representação, entendendo a realidade como sendo uma representação. E no começo desse texto, o Ruiz faz um questionamento que é interessante para nós, que ele vai falar qual é a origem do material com que a psique produz as representações. Então, qual é a origem do material que a psique produz as representações? Né? Qual é a base das representações? E ele fala assim, a psique não pode ser a fonte única e exclusiva das suas próprias representações. Onde encontraria a psique algo diferente de seus próprios produtos? Se afirmarmos que toma os materiais do real, estamos confundindo o real com a representação. Essa última parte é importante a gente entender, que ele fala assim, se afirmarmos que toma os materiais do real, estamos confundindo o real com a representação. Por quê? Ele trabalha, né, no entendimento da psicanálise, a própria realidade já é em si uma representação. Então, a psique, como ela produz essa representação, como a imagem final das coisas, não tem como tirar da própria realidade as bases para a produção dessa representação, porque o que a gente entende como sendo realidade já é a própria representação. Então, como que uma representação vai ser produzida a partir da própria representação, né? Não tem jeito. Então, a realidade em si já é a representação, já é o final. Então, o que ele está trazendo aqui é que existem outros elementos
que a gente assume e utiliza para poder produzir, então, essa nossa realidade. E esses elementos, ele vai falar que não está dentro da psique, que tem coisas dentro da psique, por exemplo, tem muitas informações dentro do self e dentro do ego, que auxiliam nessa produção da realidade, que motivam determinadas estruturas finais dessa representação, né? Ou seja, motivam determinados entendimentos e interpretações da realidade final que a gente constrói, mas existem outros elementos que são importantes para poder entender isso. E aí ele vem trazer, então, que a base dessa construção são as impressões que a gente tem a respeito das coisas. Ele vai falar, a psique toma da realidade as impressões, mas estas, entendidas em si mesmas, transitam como um fluido caótico sem sentido próprio. Então, o que acontece, né? Por que ele está falando, então, que a gente retira impressões, mas que se for entendida só como impressões, ela vai ter um fluido caótico sem sentido, né? Sem uma lógica, sem uma congruência, né? De entendimento do que está acontecendo. Porque existe uma base material. E quando a gente está falando dessa base material, essa base física, é o que o Jung chamou de realidade extrema, né? Que é os objetos em si. É como se é o aspecto material em si. Só que lembrando que a gente não tem acesso a esse aspecto material em si, porque a partir do momento que a gente tem contato com qualquer tipo de objeto, seja ele conhecido ou não, a gente já está falando de uma representação, a gente já está falando de uma interpretação e de um significado. Ainda que seja um objeto, né, que pode ser aparentemente desconhecido para nós, a gente tenta dar um significado para esse objeto dentro daquele acervo de conhecimento que a gente já tem. Então, todo objeto físico, material que a gente tem contato, esse contato, ele já vem um entendimento, uma explicação do cérebro falando alguma coisa sobre esse objeto. Então, isso por si só já é um sentido do objeto, já é um significado do objeto. Ou seja, já é uma representação do objeto, uma representação significativa, e que já não é o objeto em si. Se a gente conseguisse ficar só no âmbito do objeto sem o significado, isso é o que o Ruiz está colocando, que ia ser um fluido caótico. O que ele está chamando de caótico, ele está falando então sem sentido, sem significado. Ele quer dizer com isso que o que acontece na psique humana então? A gente tem contato com os objetos, só que desses objetos, né, que ele está chamando dessa realidade, que o Jung coloca como sendo uma realidade extrema, dessa realidade a gente capta impressões, a gente capta sentidos, a gente capta interpretações. Então, o nosso processo é instantâneo, é automático. E como ele é inconsciente, ele vai acontecer meio segundo antes da apropriação consciente, meio segundo antes do nosso consciente entender. Então a gente não acessa essa realidade extrema em si, que é a realidade pura, mas a gente toma impressões que vão acontecendo dessa realidade. E essas impressões, elas funcionam da seguinte maneira. A primeira coisa que acontece, né, a gente tem um mapeamento dos sentidos, dos 5 sentidos do corpo, e esses 5 sentidos emitem uma codificação do que está acontecendo, e o cérebro decodifica essa mensagem enviada, e aí o cérebro dá uma explicação, dá um significado. Esse significado é o sentido que o Ruiz está colocando, que já é uma representação. Então é dado um sentido, uma impressão do que está acontecendo, e aí é que a gente vai basear isso que a gente entende como sendo a realidade final nossa, né, e não a realidade extrema, mas isso que a gente entende como sendo a realidade final já é então uma impressão significativa, né, uma impressão de significado dado a esse conjunto de coisas que a gente está tendo contato.
Aí o Ruiz fala que o caráter de coisa e de objeto implica uma densa produção de sentido, que é o que eu estou falando, né? Então, quando a gente tem acesso a uma coisa e um objeto, a gente já adota ele de determinado sentido. O objeto carrega sobre si um intenso trabalho significativo, né? Ou seja, tem um intenso trabalho de significação do objeto. O objeto em si, aí, quando a gente entende o que é o objeto, esse entendimento já é um sentido, já é significativo, né? Se eu falei sentido, eu estou falando que tem significado, ou seja, que é um processo significativo, que houve significação em cima desse objeto. Para caracterizar o objeto, é preciso destacar do fluir significante algumas impressões e impregná-las com um sentido próprio. Desse modo, a impressão sensível e significante chega a constituir-se num objeto com sentido, numa coisa com nome e significado próprio. Então, quando ele está falando assim, a impressão sensível insignificante, está falando então do contato em si, só apenas do contato, do tato, nesse caso aqui, do olhar, né, da visão e de uma possível olfato, né? Então, se eu conseguisse não ter um sentido, um significado sobre isso aqui, aí seria essa impressão sensível insignificante. Só que eu não consigo. A partir do momento que eu já tenho o primeiro contato, seja visual, ou seja, apenas o tato, mesmo que eu não soubesse que objeto é esse, mas pelo meu tato, eu já consigo ter alguns determinados sentidos desse objeto. Então, isso é o que ele está chamando de sensível insignificante. Se eu conseguisse não ter esse sentido. Só que a partir do momento que eu tenho esse sentido, ele está falando, já constitui-se no objeto com sentido, numa coisa com nome e significado próprio. Então, ainda que eu pegue um objeto que eu não vejo, mas que eu tenho um contato com o tato, eu já vou começar a dar nome e significado para ele. Então, já muda completamente o sentido do objeto. Isso ele está mostrando, esse aspecto que eu venho trazendo, que a gente não acessa os objetos em si. Tudo para nós já é um sentido. Tudo para nós já é um significado das coisas. Ou seja, já é uma representação. E o que o Ruiz vai falar, que é uma perspectiva dos psicanalistas de modo geral? Então, esse sentido e esse significado que eu dou ao objeto, vocês entendem que eu dou esse significado a partir de uma explicação que meu cérebro me dá sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que esse conjunto dos meus sentidos do corpo me avisa, né? Faz o cérebro compreender o que está acontecendo. E aí, a partir do momento que eu recebo esse significado do cérebro, né? Que esse significado está falando assim, é tal coisa, ou parece tal coisa, então eu já crio uma imagem. Né? Se eu virar para vocês e falar aqui agora, carro, eu estou dando para vocês um objeto que vocês estão captando através do sentido da audição. Mas eu poderia mostrar uma imagem. Eu poderia fazer vocês encostarem, tatear um carro. Né? Por exemplo, isso, né? Trazer tato. Né? Então, cada elemento, vocês podem perceber que cada sentido do corpo faz vocês terem uma imagem diferente do objeto. E é isso que o Ruiz vem colocar então. Que essas explicações, esses sentidos, vão colocando imagens para nós sobre o que é o objeto, sobre o que são as coisas, sobre o que são as pessoas, sobre o que está acontecendo. E nesse conjunto todo de objetos, coisas, pessoas, o que está acontecendo, eu tenho a concepção da minha realidade, né, que é a representação da minha realidade ou uma imagem final do que é a realidade, ou cada um desses objetos, ou cada uma das pessoas. E aí o Ruiz vai falar que a imagem já é uma construção de sentido. Então, quando eu falo em um carro, cada um está imaginando um carro diferente, colocando em imagem o que vocês estão recebendo por meio da audição. Agora que eu dei um direcionamento visual, então vocês já estão tendo um outro tipo de imagem. Provavelmente quem teve uma imagem
no início, quando estava apenas com contato com a audição, agora com o contato visual já pode ter mudado essa imagem, né? Então a imagem já é uma construção de sentido. Ela carrega um modo de ver e entender as coisas. Então vocês percebem que é um modo bem particular de ver e entender as coisas. Por que eu tenho uma miniatura de um Jeep, né? E não é uma miniatura, por exemplo, de uma Ferrari, de um Lamborghini? E aí vocês podem ver, né? Índio, coisas de mato, vocês sabem, eu gosto de cachoeira, gosto de ir para mata, gosto de ir para floresta, vou visitar aldeias. Então, claro que dentro dessa significação, desse sentido de mundo para mim, não cabe uma Lamborghini. Não vou conseguir ir nas minhas aldeias com uma Lamborghini. Eu preciso então de um carro que 4x4 para poder chegar onde eu gosto de ir. E aí o meu mundo então ele vai sendo significado e representado nessa imagem direcionada para o mundo da natureza, que já é um sentido específico e próprio, né? Então aí vocês podem perceber então que essa imagem minha ela já é um modo de ver específico e um modo de entender a vida de uma maneira específica. E aí é um modo de entender a vida, por exemplo, direcionado para o campo e não para o urbano, né? Então já tem todo, e aí esse direcionamento para o campo já tem todo um modus operandi, vou colocar assim, na minha vida. O lugar onde eu moro, a forma como eu me visto, os calçados que eu escolho, os lugares onde eu vou visitar, a minha forma de enxergar a realidade está toda direcionada e coerente com essa imagem que eu tenho a respeito do mundo e das coisas. Então a imagem, ela já carrega um modo de ver e entender as coisas. Essa imagem que vem para nós já é um processo de sentido e significado. A imagem integra a sensação e a significação. O que é isso? O que a imagem integra a sensação e a significação? Eu tenho as sensações a partir dos 5 sentidos do corpo, tá? Tato, olfato, a visão, a audição, o paladar, né? E isso são sensações que vai me dando no corpo. Também eu posso ter as sensações, né, de campos, de frequência, né, de chegar em determinado lugar e sentir no meu tato, no meu corpo, se o campo é agradável, se não é, se me dá calafrio, se me dá arrepio, se não dá, se está quente, se está frio. Isso tudo são sensações. Só que esse conjunto de sensações é emitido ao cérebro, né, decodificado, é codificado numa linguagem entendida pelo cérebro, transmitida pelos neurônios, chega no córtex cerebral e vai fazer uma decodificação do que está acontecendo. E aí, a partir dessa decodificação, o cérebro vai nos trilhamentos de memória, busca uma explicação para aquele conjunto de códigos e dá uma explicação para nós, falando o que está acontecendo. Essa explicação, falando o que está acontecendo, é o processo que está chamando de significação. Por isso que a imagem integra a sensação e significação. A gente tem um conjunto das sensações, emite ao cérebro, o cérebro dá uma significação, e aí, automaticamente, com essa significação, o cérebro faz duas coisas. Ele produz uma imagem, onde nosso entendimento lógico, o logos da compreensão humana, da psique humana, coloca uma imagem e, ao mesmo tempo, o cérebro dispara uma série de processos químicos ao longo do corpo afora, que esses processos químicos eles vão fazer os átomos vibrarem e dar uma determinada resposta àquele conjunto de significação que o cérebro deu. Então a gente coloca algo em imagem para o nosso entendimento lógico, que a psique necessita, que a lógica psíquica necessita, e ao mesmo tempo, concomitantemente, junto com essa imagem, é dado essa reação química para o corpo afora que vai fazer o corpo movimentar e reagir àquilo que está acontecendo. Essas reações químicas, o que faz disparar essas reações ao longo do corpo são as emoções. Então, quando o cérebro produz uma significação, ele produz uma imagem que vai para o centro racional, ele produz emoções que vai para o centro emocional, e essas emoções disparam respostas para o corpo afora, que é o centro instintivo. E aí, então, faz o alinhamento e o funcionamento dos 3 centros de inteligência do corpo, né? Eu sempre trabalho com esses 3 centros, aqui a gente vai falar um pouco mais deles mais para frente na disciplina, mas esses já vão vendo o funcionamento, né? Mas não é só o cérebro que tem células de memória que vai fazer essa leitura.
Os sentidos também mandam respostas para o estômago. O, o estômago, ele tem mais células de memória do que o cérebro. Então, da mesma forma que existe uma codificação no cérebro, que o cérebro faz uma leitura do aparelho de memória, das lembranças e dá uma resposta, o aparelho instintivo também faz isso. O aparelho instintivo, o centro instintivo, também tem o seu próprio aparelho de memória e que faz o mapeamento dos 5 sentidos e emite uma resposta junto com o cérebro. Só que o cérebro cuida da parte da imagem e o instinto, por exemplo, cuida da parte da resposta e o centro emocional cuida da parte das emoções que vão ser despertadas a partir daquela significação enviada pelo conjunto de sensações que estão acontecendo ao meu redor nesse momento. Então, toda imagem é uma produção de sentido, um significado produzido para um objeto. Tá? Desse modo, a imagem se constitui em um sinônimo de representação. Então, essa imagem que a gente tem das coisas, ela é uma representação das coisas. Ou seja, né, se a imagem é uma produção de sentido, um significado produzido, as representações também elas não passam de sentidos, né, ou seja, de interpretações e de significados que a gente produz. Então, se o que temos, se essas imagens é o nosso formato final da realidade e é uma representação, o que o Rui está falando? Que a maneira como entendemos a realidade, a gente acredita que é a nossa mais pura verdade, né? Que é a única coisa que a gente tem como fato, que a gente acha que é um fato científico, né? Inegável, que pode ser replicado. E o que é importante a gente entender nessa disciplina é que não é um fato. É apenas um sentido, é um significado, é uma interpretação do que está acontecendo. E aí é apenas uma verdade dentro de várias possibilidades. Que pessoas diferentes vão ter representações diferentes, porque vão ter interpretações diferentes, vão ter processos de significações diferentes sobre a mesma coisa que está acontecendo. Porque a história, o acervo de memória, né, dos 3 centros de inteligência, e aí eu incluo um quarto elemento, que é o self, que é o aspecto do espírito, como colocou o Jung. Então, essa constituição desses 4 elementos, do self, o aspecto espiritual, mais dos 3 centros de inteligência, é único de cada indivíduo. Por isso que a nossa realidade ela nunca é um fato, ela é apenas uma interpretação. E aí a gente entra naquilo que eu sempre falo. Ora, então qual é a realidade que é mais verdadeira? Qual é a verdade que é mais verdadeira? A minha ou a de vocês? É claro que eu vou falar que é a minha, né? Porque é a única que eu tenho. E eu tenho uma primazia a colocar o meu como sendo mais verdadeiro, mais real e mais legítimo do que o do outro. Mas quando, na verdade, é legítimo e é real para quem tem. Ou seja, a minha realidade é tão legítima quanto a que vocês têm para vocês. Só que muitas vezes a realidade de vocês diverge da minha. E aí eu falo que a de vocês é mentira e que a minha é verdadeira. Mas isso é um grande engano, né? Isso é tá até, de certa maneira, misturado com um certo aspecto de arrogância que nós temos de querer que a nossa verdade prevaleça em cima do outro, em cima de qualquer coisa, né? Mas então, o que o Ruiz vem trazer é que essa imagem, né, essa realidade que temos, que a realidade se apresenta para nós como um conjunto de imagens, não passa de uma representação, não passa de sentidos, de significados, de interpretações que a gente dá para as coisas. Então, tudo que temos é apenas uma interpretação que pode estar muito equivocada e que dificilmente vai chegar na essência das coisas. E aí é o que o Jung fala, né, sobre o self e que os estudos da espiritualidade trazem, é que a gente tem que fazer esse esforço de aproximar essa representação e essa imagem que fazemos do mundo da essência das coisas, porque a gente enxerga de uma maneira muito distorcida. E é essa distorção da realidade, da essência das coisas, que provoca em nós essa doença emocional e psicológica que a gente vive. Então, quanto mais coerente a gente conseguir fazer a nossa representação com a essência real das coisas, mais saudáveis a gente vai se apresentar, mais saudável a gente vai ficar. Então, o nosso grande desafio é isso. E o processo terapêutico é isso. É tentar pegar as incongruências, as incoerências que existem nessa representação que a gente faz da realidade, mostrar as incoerências para que a gente vai rompendo essas representações, para que a gente vai derrocando, desconstruindo a realidade,
para construir uma outra realidade mais coerente com a essência, mais saudável para nós. Esse é o processo terapêutico. Bom, então, o que temos são imagens representativas, né? O Ruiz fala assim, porém, a origem das representações está na natureza criadora da psique e não na realidade do mundo. Essa natureza da psique humana é o que denominamos de potencialidade criadora do imaginário. Aí entra naquela questão do imaginário que a gente trabalhou na sociologia, né? O imaginário como sendo essa representação da realidade. Na verdade, não é essa representação em si. Essa representação em si é uma imagem representativa. Mas o imaginário é o processo de produção, de construção dessa representação. Tá? E quando ele fala, então, as representações estão na natureza criadora da psique, né? Na potencialidade criativa, né? E não na realidade do mundo. Por que não está na realidade do mundo? Porque a gente não acessa a realidade em si. Ele está falando da realidade extrema. Tá? E por que então que ele está falando desse potencial criativo nosso? Esse potencial criativo nosso é essa conjunção das lembranças dos 3 centros de inteligência mais a lembrança do espírito, que é o self. E aí isso traz o todo criativo. E ele está falando desse todo criativo exatamente porque não existem 2 mundos iguais. Né? Se somos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, são 8 bilhões de mundos diferentes. Ninguém compreende o mundo igual ao outro. Essa é a potencialidade criativa do sujeito. Essa é a potencialidade criativa do ser humano. E essa potencialidade criativa, ela está associada a esses 3 aparelhos de memória, né? Esses 3 centros de inteligência que a gente tem no corpo, mais as experiências espirituais que o Jung está chamando de self. Tá? Então aí tá aí que está o potencial criador do ser humano. E é esse conjunto dessas 4 coisas que vai fazer a gente produzir as representações e as interpretações que a gente tem da realidade e erguer a nossa realidade, que vai ser sempre própria, vai ser sempre única. Por isso que é difícil brigar e colocar quais são as realidades mais reais, né? Qual que é a verdade mais verdadeira? Porque elas são sempre subjetivas, elas estão sempre associadas a esse nosso aspecto subjetivo, que está ligado a esses 3 centros, né? O racional, o emocional e o instinto, mais a questão espiritual do self. A representação implica, de modo paradoxal e conflitante, a alteridade do mundo e a potencialidade criadora do imaginário. Essa alteridade do mundo é o que o Jung chama de realidade extrema, né? É a realidade pura. Então é o mundo altero, é o mundo puro. E ele vai falar então que cria uma tensão e essa tensão reintegra a pessoa num movimento de sentimento, vontade e imaginação. E aí então a gente entra no aspecto do que produz a motivação das representações.